em mais um capítulo. Os capítulos não são por dia, não, são horários até na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Pequim suspendeu a compra e entrega de aeronaves da fabricante americana Boeing, segundo informações da agência Bloomberg. O governo de Xi Jinping também criou novos controles de exportações para metais. Alguns deles são usados para a fabricação de imãs, que são usados em tecnologias avançadíssimas de defesa e energia lá nos Estados Unidos. Acompanhe. Segundo o Centro para Estudos Estratégicos Internacionais, as restrições para 6 metais de terras raras vão resultar em uma pausa nas exportações da China, causando problemas nas cadeias de produção americanas. Um dos setores mais atingidos será o militar, já que a fabricação de armamentos, drones e outros itens depende dos minerais chineses. Pequim detém 61% da produção global dos metais, enquanto os americanos produzem apenas 15%. Empresas de tecnologia como Apple e Nvidia também seriam afetadas pelo uso do minério na produção de chips. Um bloqueio nas exportações chinesas seria capaz de paralisar as fabricações de placas de vídeos e smartphones. Pequim também bloqueou a compra de aviões fabricados pela Boeing. A empresa é a maior exportadora dos Estados Unidos e já passa por dificuldades financeiras e operacionais que prometem ser agravadas pelo bloqueio. Isso porque a China é uma grande fatia do mercado da aviação. Dos 130 aviões entregues pela montadora neste ano, 18 foram destinados às companhias aéreas da China. Até 2030, 5% da produção da Boeing seria enviada a Pequim. Um bloqueio às entregas significa um custo ainda maior, já que é quando a fabricante recebe a maior parte dos pagamentos. A Boeing já sofria com os impactos da primeira guerra comercial de Trump em 2019, quando também viu reduzir a quantidade de encomendas chinesas. Desde esse período, a empresa acumulou 51 bilhões de dólares em prejuízos. O bloqueio das compras chinesas fez as ações da Boeing recuarem mais de 2% nos índices de Nova York. Por sua vez, os papéis da brasileira Embraer e da francesa Airbus, as principais concorrentes da montadora americana, fecharam em alta. A expectativa é que a China se concentre em aeronaves das duas companhias para suprir o bloqueio. Nos últimos meses, Pequim mostrou interesse em aviões da Embraer, que já opera cerca de 80 aeronaves no país. A montadora brasileira tenta ocupar o espaço da aviação regional na China, dominada, neste momento, pelo Boeing 737. Marcos Vinícius, deixa eu começar por um meme que vem circulando e é um meme genial. É o Trump dizendo, eu tenho as melhores cartas. O Xi Jinping dizendo, sim, elas são made in China. Quem tem as melhores cartas? Essa é uma pergunta muito importante que o Donald Trump deve estar se fazendo nesse momento, né? Porque ele trucou nesse processo todo. E, William, os chineses têm usado um ditado aqui muito interessante. Trump deu um tiro na galinha para assustar os macacos. Então, acreditando que, tomando algumas medidas, ele conseguiria fazer aí com que o mundo inteiro se voltasse a ele e abandonasse a China. Mas os chineses fizeram a lição de casa, eles sabiam que Trump iria fazer isso, porque se transformou numa política de Estado, não é? De contenção da China, de fazer tudo o possível para que a China não assuma um protagonismo maior. Isso era independente, até mesmo se Kamala Harris tivesse sido eleita. Então, eles sabem disso, eles entendem isso e eles entenderam também que na balança comercial entre China e Estados Unidos, o que os Estados Unidos mais exportam para a China são grãos, né? Soja. Inclusive, quem está mais prejudicado nesse processo todo são os produtores de soja. E claro que a questão do Boeing, justamente da Boeing, é porque é um elemento muito importante de tecnologia, de alta tecnologia dos Estados Unidos, e é uma das poucas coisas que eles vendem efetivamente com muito valor agregado para os chineses, além dos chips e automóveis, mas o principal são os Boeings. E o que nós observamos nesse processo todo é que o governo chinês está indo ponto a ponto naqueles que seriam os principais doadores de Trump, aqueles que teriam maior possibilidade de influenciar
numa reversão da decisão. Então, eles estão indo justamente na parte agrícola e agora na parte tecnológica e criando aí um impacto enorme, como a própria reportagem mostrou. Lourival, há uma outra frase interessante quando a gente olha essa disputa enorme entre Estados Unidos e China, que aparentemente o Trump começa a perceber que aquilo que ele colocou em movimento pela guerra comercial declarada à China, ou melhor dito, pela escalação da guerra comercial, ela já vinha antes ainda, impacta outras possibilidades de entendimento com a China. Ele acabou ficando no meio do caminho. Ele não consegue vencer a guerra comercial e perde a possibilidade de obter outros tipos de entendimentos com seu principal adversário? Eu vejo que a China deu um cheque, né, no Trump, porque a lógica dele, como ele fez com o Canadá, por exemplo, né, o estado de Ontário que recuou, a lógica era dobrar a aposta e o adversário recuar. E a China estava preparada para responder de uma forma diferente, né, que surpreenderia o Trump, em vez de recuar, de negociar, dobrar a aposta. Mas agora já não são mais apenas números, alíquotas, que agora, como a gente vinha dizendo já, essas alíquotas, depois que elas passaram de 40%, 50%, elas perderam o significado prático, né? Agora a China, que já estava super preparada para isso, está atuando em setores, né, em segmentos que são extremamente sensíveis para os Estados Unidos, né? Temos o Marcos aí, né? Eu queria aproveitar, o Marcos ele é professor de futuros diplomatas chineses. Os alunos dele são a elite da diplomacia chinesa e do funcionalismo público chinês. Marcos, queria saber de você como é que está o ambiente aí na China, a sensação dos seus alunos, dos seus colegas professores e tal, o sentimento. É claro que deve dar um frio na barriga entrar numa guerra comercial com os Estados Unidos. Por outro lado, existe todo um orgulho, né, toda uma questão nacionalista que foi despertada, né? Sabe, Lourival, é sempre um prazer conversar com você. Uma das coisas que eu notei aqui é que a questão do nacionalismo chinês está bem forte e bem intensa neste processo todo. E uma das coisas que o pessoal sempre diz aqui, olha, nós temos 5.000 anos de história. Não é a primeira vez que já tentaram fazer coisas assim contra a China. E os alunos são muito claros em dizer, nós temos certeza de que a política que o governo está adotando neste processo todo é a mais razoável possível. Porque o que eles estão enfatizando é que os Estados Unidos, neste processo todo, estava buscando um relacionamento de suzerania e vassalagem. Inclusive, uso aquele exemplo que o Trump disse num jantar, que mais de 40 chefes de Estado e de governo estavam praticamente querendo beijar-lhe a parte traseira, enquanto Xi Jinping, o presidente Xi, optou por fazer visita aos parceiros estratégicos, né? Se você olhar, a ASEAN é o principal parceiro comercial da China. E para onde que ele pegou o avião e foi? Para visitar a Malásia, Camboja e Vietnã. Então, as pessoas estão muito tranquilas nesse sentido, porque também, e aqui é uma ênfase muito relevante, o comércio com os Estados Unidos não representa hoje em dia mais do que 1 ou 2% da balança chinesa, do PIB chinês. Então, eles falaram, podemos apertar os cintos, mas temos como resolver isso. E uma última medida que eu achei também muito interessante, como forma de garantir isso, é que o governo está, de alguma forma, subsidiando o preço dos eletrônicos mais caros para que a população compre e aumentar aí o tamanho do mercado doméstico, que é uma das coisas que sempre se fala, né, que a China precisa ampliar o seu mercado doméstico, e nós vemos todas essas medidas sendo tomadas nesse processo todo. Então, existe uma confiança de que o governo está fazendo e atuando da maneira correta, e os Estados Unidos se está se transformando cada vez mais uma daquelas potências que foram responsáveis por aquilo que os chineses chamam de 100 anos de humilhação. Essa visão de história deles até é difícil para nós até captá-la. Daniel, por favor.
Primeiro eu estava vendo ali, eu achei que era um fundo de tela daqueles que a gente tem normalmente no computador, mas quando eu vi um passarinho se mexendo, vi a belíssima paisagem que o professor ali está demonstrando. Professor, na China, pelo que o senhor vê, existe um sentimento de que a guerra tarifária sai do comércio pura e simplesmente, pode afetar outras áreas. A gente está começando a ver até restrições ali para fornecimento de terras raras e minerais críticos para os Estados Unidos. É esse tipo de contorno que a gente vai começar a ver na visão chinesa para essa guerra tarifária deflagrada pelos Estados Unidos? O que a China deixa bem evidente nesse processo todo é que ela não truca, né? Ela não trucou, ela simplesmente respondeu exatamente à altura daquilo que eles entendiam que poderia causar um efetivo prejuízo no Donald Trump, para justamente dizer o seguinte: olha, você pode tratar o Canadá desse jeito. Inclusive, há um vídeo que passou recentemente do presidente Xi dando uma bronca no primeiro-ministro do Canadá. Eles estão dizendo: olha, vocês podem tentar tratar o México dessa maneira, porque, inclusive, os europeus e os chineses sabem que muitos países, como os europeus, o próprio Japão e a Coreia, não têm a mesma capacidade de responder que os chineses têm, porque tem uma relação política, tem uma questão de defesa e tem um problema até mesmo na sua capacidade plena de soberania. Então, a gente nota que os chineses não estão trucando nestes processos. A única coisa que poderia gerar uma instabilidade maior neste processo todo seria se os Estados Unidos fizessem, como sempre fazem nessas situações, uma provocação maior na questão de Taiwan. Mas, ao que me parece, tampouco interessa a Taiwan, depois daquilo que aconteceu na Ucrânia, ter uma dependência completa dos Estados Unidos no sentido de defesa. Então, este é um processo que eles desencadearam, observam com calma, mas o que os chineses não querem é justamente sair dos trilhos, no sentido de alcançar aí uma renda per capita de 20, 25 mil dólares em 2049, quando eles completam 100 anos. Marcos, os chineses são famosos por vários provérbios, entre eles aquele nunca atrapalhe um inimigo quando ele está fazendo um erro. Como eles estão vendo o que, na avaliação, pelo menos nós aqui do WW avaliamos como erros estratégicos crassos por parte de Trump, abrir um conflito tão grave como esse que ele abriu com o seu principal adversário, que é a China, e brigando ao mesmo tempo com todos os seus amigos, destrói as suas alianças e acirra uma disputa seríssima com a única potência capaz de desafiar a hegemonia dos Estados Unidos. Os chineses começam a entender que o Trump faz isso da posição do mais fraco, na verdade? O que eles vão dizer nesse processo todo é que Trump ignorou a leitura de Sun Tzu e diz que a primeira coisa, quando você vai começar uma guerra, é conhecer efetivamente o seu inimigo. E, aparentemente, é isso que o Trump parece desconhecer em todo este processo que ele vem feito contra a China. Agora, é uma realidade em todo esse processo de que os chineses vêm se preparando, construíram aí uma rede internacional de proteção, sendo o principal parceiro comercial de mais de 140 países pelo mundo, e fizeram uma série de iniciativas, como Nova Rota da Seda, no sentido de ter aí a possibilidade de enfrentar qualquer situação de uma situação mais estável possível. E o que acontece com o Trump é que ele está desesperadamente, e isso é um fato, tentando aí reindustrializar os Estados Unidos sem levar em consideração todo esse processo de infraestrutura que os americanos precisam fazer, e também pelo fato de que reindustrializar os Estados Unidos tem uma série de implicâncias que não pode ser somente cobrada da China em todo esse processo. Então, o que nós vemos em todos esses aspectos é que eles acham que o Trump está tentando uma medida desesperada de tentar reindustrializar o país, mas o país está numa situação difícil. É só lembrar, William, que em 2024 foi a primeira vez em que no orçamento americano se gastou mais com juros do que com despesa militar, o que efetivamente demonstra que o país tem uma situação financeira muito complicada. Você está citando o teorema de Ferguson. Esse é um teorema famoso.
que prevê o declínio irreversível das potências quando elas gastam mais servindo a dívida do que se armando. Daniel, você me pediu a palavra. É uma observação que é muito mais uma pergunta para o Marcos Vinícius e também para o Lorival. Em que pese todas essas coisas horríveis que estão acontecendo na guerra tarifária, você já não tem alguns movimentos ali que vão na contramão do que desejaria Pequim? Observe que, com tudo que aconteceu ali no Panamá, e esse mal-estar criado entre o governo americano e o governo panamenho, o Panamá acabou de deixar a nova Rota da Seda, a iniciativa Cinturão e Rota. O FMI liberou 20 bilhões para a Argentina, muito por pressão da Casa Branca, e a Casa Branca fez uma pressão danada para que os argentinos não renovassem o swap cambial com Pequim de 5 bilhões de dólares. Acabaram renovando, mas a pressão foi gigantesca. Então você já não tem uma repercussão ali da guerra tarifária que vai na contramão dos interesses de Pequim em terceiros países? Marcos, obrigado. Apenas a pedir que você responda muito breve por causa do nosso tempo aqui. Então, obviamente que os chineses sabem que os Estados Unidos utilizarão todas as armas possíveis nesse processo todo. Mas eles também compreendem que tem, nesse sentido, uma mão mais pesada, porque são o principal parceiro comercial aí pelo mundo, não é? E todo mundo tem uma relação comercial importante com a China. E uma das coisas que a gente não pode esquecer é que o país que é responsável hoje em dia pelo crescimento global é a China, não são os Estados Unidos. Então é normal que venha pressão de todos os lados, mas os chineses estão confiantes de que construíram aí a rede necessária de proteção para qualquer tipo de período turbulento. Afinal, não é, como os chineses, como o presidente Xi Jinping diz, a China é uma civilização que é um oceano e ter maremotos no oceano é algo normal e você tem que saber enfrentar as turbulências.